pessoal, vamos falar um pouco sobre os dois tipos de paredes mais usados na modelagem BIM, que é a parede composta e a parede cebola, né, intitulada aí popularmente como parede cebola por conter diversas camadas de paredes. Então, eu vou mostrar aqui na tela mais ou menos como que funciona, um pouco das vantagens e desvantagens de um ou outro método, né, de construção virtual. Eu tenho aqui na tela esse pequeno quadrado aqui, esse pequeno ambiente, está feito com parede composta, então você percebe que é uma única parede, com a descrição, né? Lado externo de pintura, lado interno com pedra cerâmica. Então, todo esse perímetro aqui é a mesma parede, onde essa parede, deixa eu só dar para cá, onde essa parede contém todas as camadas, né? Que teria dentro de uma alvenaria convencional. O seu núcleo, né, que seria o bloco cerâmico, e aí tem o chapisco, o reboco, a pintura, a massa corrida, o emboço, a massa colante e a cerâmica, né? Cada um nos seus devidos lugares e seus devidos lados. Então, dentro de uma única parede, todos esses elementos. E aí, eu tenho também, dentro do mesmo projeto, outro modelo aqui com parede cebola. Então, vamos lá mudar para a parede cebola. Ele vai aparecer aqui desse outro lado. Né? E aqui eu já tenho o núcleo, uma parede única, parede bruta, que seria o bloco cerâmico. Aqui essa outra camada que eu tenho chapisco e emboço, está aparecendo aqui. Essa outra camada eu tenho massa colante e cerâmica, está aparecendo aqui, então todo esse perímetro é a mesma coisa, né? Que está igual aqui desses lados. Aqui nesse lado externo eu tenho essa parte, né, a primeira camada com chapisco e reboco, e sobre ele a massa corrida e a pintura. Então aqui eu já tenho diversas paredes que estão formando esse meu elemento. No 3D, vocês percebem que é basicamente igual. Tem aqui a parede cebola, né? Ali da forma como eu tinha explicado. Vou mudar aqui. Tem aqui a parede cebola. As camadas que eu disse, massa colante e cerâmica. Aqui o chapisco emboço. Então, aqui na parede cebola, certo? Como que está funcionando. Vou mostrar novamente na parede composta, agora no 3D, como que é a visualização. Vai aparecer aqui desse outro lado. Então, uma coisa interessante, no caso da parede composta, aqui no 3D, para facilitar a visualização, eu fiz a conversão em peças. Né? Então, vocês percebem elas separadamente porque elas estão transformadas em peças, por isso que as informações não aparecem aqui, tá bom? Então, no térreo, na planta, né, eles aparecem totalmente juntas e aparecem no 3D de forma separada por conta da conversão em peças, que a conversão em peças é basicamente uma outra representação visual, por isso que só aparece no 3D as peças separadamente. Bom, então assim, em termos de aparência, não tem grandes diferenças. Os problemas, digamos, maiores e as diferenças maiores aparecem na criação desses modelos, porque tem que ser analisado qual que cada modelador vai se adaptar mais a um ou outro método, qual que ele vai ter mais produtividade modelando. Inclusive, fiz aqui também para demonstrar as tabelas de materiais, tanto para um como para outro método. É possível de ser quantificado, certo? Tem aqui a minha tabela de materiais da parede composta, a minha tabela de materiais da parede cebola. Então, como que funciona mais ou menos na parede composta? Eu posso, já que eu tenho a separação por peça, eu posso quantificar as peças, né? Posso fazer uma tabela de peças. No caso da parede composta, no caso da parede de cebola, eu posso fazer uma quantificação por parede, já que vai ter lá os elementos, posso fazer uma quantificação por material, da mesma forma que eu poderia também fazer uma quantificação por material, no caso da parede composta. Então, assim, em termos de criação de quantitativos, também funciona da mesma forma, ou mais ou menos da mesma forma, o resultado final ele vai ser basicamente igual, tanto em termos visuais, como em termos de quantitativo. Porém, a forma de se chegar a esse resultado é que tem uma relevante diferença, que eu consideraria, né, pendendo na vantagem aí para o lado da parede de cebola, por conta das facilidades de alterações. No caso da parede composta, como eu mostrei lá, deixa eu só voltar aqui para
Eu tenho aqui a conversão por peças e vocês percebem que eu fiz aqui para demonstrar essa representação aqui. Deixa eu só ocultar, né? Vou ocultar aqui o meu forro para mostrar, para mostrar aqui internamente que eu tenho esse rebaixo aqui, certo? Desses materiais, que seria simulando mais ou menos como ocorreria num caso prático, onde essa alvenaria ela vai subir mais e num ambiente em que há forro, o revestimento ele não precisa percorrer toda a parede, né? Na prática não costuma ser revestido toda a parede, que você estaria aí desperdiçando material que não ficaria aparente, né? Não ficaria aparente. Então, a gente tem aí digamos, essa representação. Do bloco sobe completamente e o revestimento vem até 5, 10 centímetros ali do forro. Né? Então, esse tipo, deixa eu mostrar também que na parede cebola está da mesma forma. Vocês percebem que eu tenho as duas formas de representação dentro do mesmo modelo, né? Então, vou mostrar aqui na parede, vou fazer aqui a mesma filtragem. Pronto. Tá aqui na parede cebola a mesma coisa. E aí tem uma coisa interessante que já aparece aqui, que era o que eu queria demonstrar, que não sei se vocês se atentaram, mas na parede composta não aparece esse tiquezinho, certo? De ajuste de altura. Que aí é onde entra uma das grandes diferenciações da parede composta para a parede cebola. Os ajustes verticais, eles são muito complexos, muito mais complexos na parede composta, para você ter esse nível aqui de detalhe, tá bom? Porque no caso da parede composta, deixa eu mostrar primeiramente na parede cebola aqui, para depois não ter que mudar novamente a visualização. No caso aqui da parede cebola, eu tenho paredes separadas com cada uma das camadas, onde os ajustes aqui de altura é feito parametricamente como qualquer parede, né? Eu atribuo o nível de base e nível superior e faço esses ajustes de nível por aqui. Por exemplo, se eu quiser descer ou subir, eu venho aqui para descer um pouco mais. Esses ajustes são feitos por aqui, pelo tique ou pelos parâmetros. Né? Posso ter essa facilidade aqui de manuseio. Né? Se eu tiver aqui uma meia parede revestida e aqui uma outra camada, né, de material pode ser possível também. Então, você percebe que eu tenho essa facilidade aqui de ajuste para chegar nesse nível de detalhe. E aí, mostrando, voltando para a parede composta, isso é um pouco mais complexo. Primeiro que aqui, né, estão separados por peças e as peças eles não têm esses ajustes aí, que é um outro parede que está perdido aqui, não faz parte desses dois modelos. Aqui as peças não podem ser ajustadas, nem parametricamente aqui, nem através daqueles tiquezinhos. Então, como que eu consigo esse nível de detalhe com uma parede composta, que está com as suas camadas? Eu tenho, né, que vir aqui na planta do térreo, eu vou verificar aqui a forma de visualização. Eu tenho aqui a parede composta. E aí eu precisaria vir aqui num corte e fazer esse ajuste manualmente, né? Dessa altura aqui. Você percebe que ele está passando aqui 5 centímetros de forro, todas aquelas camadas que são possíveis de ver no 3D. Então, na planta aqui, ela é uma parede só, onde o ajuste é feito de forma paramétrica para todos os elementos. E eu posso fazer a alteração aqui vertical dessa forma aqui manualmente. Esses tiquezinhos não têm parâmetros que possam ser ajustados, tá bom? Então, seria mais ou menos esse ajuste. Aí vem outra problemática. Como que eu habilito esses tiques, certo? Porque normalmente, quando você vai fazer a parede composta, vai aparecer apenas um desses, tá bom? Vai aparecer apenas uma vez. Então, você teria que vir aqui em editar o tipo da parede, né? Você vem aqui em editar a estrutura, você vai visualizar. Deixa eu só voltar aqui, que essas alterações só é possível quando você está no modo principal. Então, por isso que estava ali aquela parede para que ela estava perdida aqui, para que fosse possível de mexer nela. Então, vou mostrar usando ela. Então, venho aqui para modificar, né?
Eu venho aqui visualizar, modificar, e aí eu vou nessas camadas aqui individualmente e desbloqueio esse cadeado. Desbloqueando esse cadeado, eu adquiro dentro do Revit a permissão de fazer aqueles ajustes finos com aquele tique aparecendo. Então, essas camadas do lado de cá estão com cadeado bloqueado, quer dizer que vão acompanhar o núcleo. Essas camadas estão com cadeado desbloqueado, quer dizer que eu posso fazer ajustes nela de modo independente aqui dentro dessa parede. Né? Só que aí tem essa problemática de eu precisar fazer esses ajustes, precisar fazer primeiramente essa configuração e quando for para representar, preciso fazer esse ajuste no tique manualmente. Então, eu considero essa uma das grandes desvantagens. Implanta para você modelar a parede até prático e rápido, né? Fazer a parede composta. Porém, nesses ajustes verticais que são necessários, dependendo do nível de detalhe que você quer chegar na modelagem BIM, são necessários, então é muito mais fácil, né, de se fazer na parede cebola. E na parede cebola, a modelagem em planta também é muito tranquila, tá? Não tem grandes dificuldades. Você vai traçar a primeira parede e vai fazendo as outras camadas usando a própria linha da parede que já tem, ou dependendo do porte aí da modelagem que você vai fazer. Você pode usar alguns plugins para modelar a parede de cebolas, como o plugin Room Finish. Então, existem aí diversas opções. Vou mostrar aqui de forma básica, né, como que funciona. Qualquer dúvida, vocês podem aí deixar nos comentários, que terei aí à disposição para responder, tá bom?